Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vou falar com vocês um assunto bem amplo. Vou falar com vocês sobre a saúde. Ela realmente está ligada a um corpo magro? Um corpo magro, ele é realmente mais saudável do que um corpo gordo? Então, gente, o assunto que eu quero abordar com vocês é referente a isso, sobre se um corpo gordo ele não é saudável. Por quê? Então vamos lá. Eu tenho 21 anos e desde que eu era um bebê, eu sempre fui um bebê gordo. Quando eu tava na adolescência, eu não era tipo magra, mas ainda dava pra ver aqui a saboneteira, né? Como dizem, mas assim, eu não era magra, sabe? Eu não era muito, eu vou tentar deixar uma foto aí pra vocês verem. E aí, gente, eu sempre fui assim, mais gordinha, né? Porque é o meu biotipo. Hoje eu entendo que é o meu biotipo, que é a minha natureza, que os meus familiares, a maioria são pessoas gordas, esteticamente, socialmente e clinicamente falando, são pessoas que estão fora do peso. Elas não são obesas igual eu, mas são pessoas fora do peso. E eu entendi isso hoje, né? Hoje eu entendo isso. Mas eu quero falar com vocês o seguinte. Quando eu tinha 18 anos, eu decidi que eu queria fazer uma bariátrica, porque era o meu sonho ser magra, era o meu sonho ter aquelas roupas lindas que eu via, sabe, as atrizes, que eu via as minhas colegas, as minhas primas usando. Era o meu sonho, sabe, ser tratada como gente. Então eu decidi fazer a bariátrica. Aí eu passei por todo um processo, desde o processo clínico até o mais especializado, que é onde eu fui encaminhada para Goiânia para passar pelo endocrinologista. Aquele clínico, né, que cuida da saúde hormonal. Para ver se realmente era uma deficiência hormonal que eu tinha ou gastrológica. Aí eu desisti aí, tá? O processo foi, eu desisti, eu não fui, nem cheguei aí na consulta com o endocrinologista. Eu parei aí o processo. Aí vocês vão perguntar, mas não era seu sonho e tal. Só que, gente, por quê? Eu comecei a pensar na minha cabeça, por que eu quero fazer essa cirurgia? Porque a gente sabe que cirurgia é um processo muito arriscado. Qualquer tipo de cirurgia. É um processo muito arriscado. Ali a gente vai tomar uma anestesia geral, né? A gente vai entrar na sala de cirurgia, mas a gente não sabe se a gente volta, né? Eu sou hipertensa, então a minha pressão poderia subir ali ou não. Então a gente tem que pensar em todas as hipóteses. Claro que a gente quer que dê certo, né? Mas a gente tem que pensar em tudo. Então eu acabei desistindo ali, no meio. Aí, porque tudo me fez refletir, por que um corpo gordo não é saudável? Os meus exames, a única coisa que deu foi que eu sou hipertensa, eu não tenho diabetes, eu não tenho tireoide, né? Como é que fala? Não tenho alteração na tireoide, eu não tenho nenhum tipo de problema, assim, sabe? Que as pessoas, colesterol e tal, que as pessoas ligam essas doenças diretamente a uma pessoa gorda. Porque quando você vê uma pessoa magra que tem diabetes ou que tem problemas de colesterol, você fica até surpreendido. Eu tive até um caso que teve um tempo que eu tava bem anêmica mesmo, que o médico falou, nossa, se você não tomar um remédio, você vai ter problemas. Então foi que ele me passou um sulfato ferroso, só que uma dosagem bem alta, porque eu tava bem anêmica mesmo. Aí eu cheguei em casa e tal, tinha uma amiga da minha mãe que tava aqui, ela até olhou pra mim e falou assim, nossa, mas você é gorda? Como que você tem anemia? Tipo, como se gordo não pudesse ter nada além de diabetes, colesterol, pressão alta e diabos a quatro aí que existe, né? Então, então eu comecei a refletir bem, porque eu já tinha tentado todo tipo de dieta restritiva que vocês puderem imaginar. Eu já fiz, já tomei remédio. Inclusive, eu tava fazendo umas contas, tem menos de um ano que eu desisti de fazer dieta, porque eu entendi várias coisas na minha cabeça.
eu não preciso estar sempre numa dieta para ser uma pessoa saudável. Para ser uma pessoa saudável, eu preciso apenas não ser uma pessoa sedentária, né? E uma pessoa que come também alimentos saudáveis. Eu não preciso deixar de comer todo tipo de comida e viver numa dieta restritiva para eu ser uma pessoa saudável, para eu perder peso. Eu não preciso perder o peso que a sociedade impõe tanto para eu ser uma pessoa saudável. Até porque os meus exames, eles estão em dias, né, gente? Então, isso me fez refletir muito, porque a bariátrica, ela é uma cirurgia muito duvidosa, né, gente? Porque a gente não sabe como que vai ser daqui a 60 anos. Porque é uma coisa nova que tá ali, tipo, não existia, sabe? Então a gente não sabe as consequências que vem pelo futuro. Porque todo mundo fala de bariátrica, mas ninguém fala o que acontece depois de uma bariátrica, né, gente? Quais são as reações que o seu corpo tem? Porque vai ser vai mexer numa coisa que é pra ser daquele jeito que sempre foi. E aí, de repente, não é mais, entende? Porque a bariátrica, ela é passada pra você porque você tem um biotipo gordo, porque você não consegue emagrecer. Que foi o meu caso, né? Que foi passado pra mim pelos médicos uma solução. Até eu nem pedi, tá, gente? Os médicos me recomendou e eu coloquei aquilo na minha cabeça. E também como eu disse no início do vídeo, eu queria ser uma pessoa magra, porque eu queria ser tratada como gente. Eu não queria chegar num consultório médico pra fazer exames de rotina e ser recomendada a fazer uma cirurgia bariátrica, entende? Porque assim, o médico, ele tá realmente preocupado com a sua saúde ou ele tá preocupado com a sua barriga? Por quê? Porque se a médica viu que meus exames estavam todos normais, a alteração que tinha era apenas que eu estava anêmica, por que ela me recomendou a cirurgia bariátrica? O que realmente estava incomodando ela? Será que era o meu peso? A minha barriga? Era eu como pessoa gorda? Ou era a minha saúde? Eu sou uma pessoa saudável, e eu também não precisaria estar verbalizando isso, até porque não é da sua conta. A gente precisa entender que não é da nossa conta o corpo do outro, sabe? Com a vida do outro. E isso é muito atrelado também à gordofobia, porque ninguém pergunta pra uma pessoa magra se ela tem diabetes, se ela tem pressão alta, se ela tá saudável, como que ela tá, cadê os exames dela. Ninguém faz esse tipo de pergunta pra uma pessoa magra. A pessoa gorda, ela tá tendo sempre que se justificar, sabe? Ela tem que sempre se justificar. Ai, não, a minha saúde tem dias. A pessoa vai comer, ela, não, eu tô comendo esse tanto aqui, mas eu faço um exercício físico e tal. A pessoa gorda, ela sempre tem que se justificar de alguma forma pra alguém, né? Porque ninguém mesmo olha pra uma pessoa magra e pensa, nossa, ela tá comendo muito, né? E tal, ninguém, gente, né? Porque a pessoa olha pra uma pessoa magra e pensa que é normal a pessoa magra tá comendo compulsivamente daquele jeito, né? E se a pessoa magra tá comendo uma salada, uma verdura, fala, nossa, vai voar, né? Comendo só isso. Mas se uma pessoa gorda tá comendo muito, ela é gulosa, ela é muito gorda pra comer daquele tanto. Se ela tá comendo salada, é isso aí mesmo, tem que comer salada pra emagrecer e tal. Porque o que realmente importa? É a saúde? Ou é o corpo físico da pessoa? O que mais te incomoda? Você tá realmente preocupado com a saúde da pessoa gorda? Ou a pessoa gorda em si te incomoda? Ou você é uma pessoa gordofóbica só que você não admite? Gente, uma pessoa gorda, ela paga qualquer preço pra ter um corpo magro. Isso não é normal, isso não é. E falando mais sobre a bariátrica, na bariátrica, gente, você assina um termo se responsabilizando se algo der errado. Ou seja, né, os médicos ali, os cirurgiões, eles já sabem que pode dar alguma coisa errada, né? Então, eles estão preocupados, os médicos estão preocupados com a vida que eles estão lidando ali? Ou é apenas com o corpo? E se algo der errado, é morrer. Então, é uma coisa muito, 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 muito séria, gente. É uma vida que tá em risco, tá? Você vai assinar um termo que se você morrer, foi culpa sua. Porque você pagou o preço ali, você se arriscou pra ter um corpo magro, pra você ser tratado de forma igual, pra você ser tratado como gente. Entende? E é nisso que a gente tem que pensar. Se um corpo saudável, e gordo e saudável,
vale mais que um corpo magro e não saudável. Porque, gente, tem muita gente magra e não saudável. Tem muita gente magra com diabetes, com colesterol, com pressão alta, com tireoide, com N fatores que uma pessoa gorda não tem. Eu, por exemplo, eu sou hipertensa, não pelo meu peso, e sim pela minha ansiedade. Eu sou muito ansiosa, então a minha pressão ela sobe muito quando eu fico muito agitada, muito nervosa. Então, isso eu fiz exames clínicos, né, gente? E eu tenho também, não sei se é laudos que fala, mas eu tenho provas psiquiátricas referente a isso. Então, gente, existe toda essa coisa. E o lado ruim, o lado negativo da bariátrica, que ninguém fala, que os médicos não falam, que a medicina, né, toda aí não fala que você pode ter um dumping, que você pode ter um piriri, que você pode vomitar, o seu estômago pode rejeitar qualquer e toda comida que você comer. Então, você realmente precisa passar por isso para você ter um corpo magro e aceitável? É realmente necessário? Antes da bariátrica, você passa assim pelo um processo com a psicóloga, mas, gente, é um processo que ela não vai te falar isso. Ela não vai falar pra você, tipo, ó, tem os riscos, tipo, você pode, o seu estômago, ele não pode aceitar isso, isso e isso. Você não precisa fazer se você não quiser. Se for apenas por pressão estética social, você não precisa fazer. A única coisa que ela vai fazer é algumas perguntas. Ah, por que você decidiu fazer bariátrica? Ah, não sei o que, não sei o que. Tipo, gente, ela não vai no momento te incentivar ou tentar te convencer de que você tá, se você tá saudável, tá tudo bem, entende? Porque se vocês pegarem uma foto minha e dizer que eu estou no CID, sim, eu já estive no CID antes como mulher e como uma pessoa LGBT, que no caso bissexual, e você não precisa vir falar isso pra mim, porque a medicina, ela não é uma verdade absoluta. A gente precisa analisar o porquê do corpo gordo ser tão patologizado. A gente precisa analisar também o porquê do corpo gordo nunca ter acesso aos lugares. E isso é uma forma estrutural da sociedade fazer com que você se desespere e que você se culpe e que você se ache uma pessoa horrível e que você queira a todo custo ser uma pessoa magra. O que vai te levar também ao racismo estrutural, né? O racismo fisiológico estrutural, que você vai sempre querer ser uma pessoa magra, uma pessoa mais branca, uma pessoa mais alta, uma pessoa mais loira, uma pessoa que tem os olhos claros, porque é uma pressão estética social e é um racismo físico, estrutural, social também, que muitas pessoas não conhecem, talvez nunca ouviram falar, mas existe. E assim, o não acesso desses corpos aos lugares tem um motivo, que é você estar sempre em um processo de emagrecimento, pagando qualquer preço, estar sempre a qualquer custo querendo emagrecer. A gordofobia, ela é um problema estrutural da nossa sociedade, porque ela é um problema que te inviabiliza, porque você perde o direito de ir e vir, porque você não passa numa catraca de ônibus, você não vai para determinados lugares porque você não tem roupa que te cabe, você não pode ter um filho porque não tem maca que te aguenta, entende? Até porque os médicos dizem que se você passar de um determinado peso, você é incapaz de engravidar, tá? Porque eu já vi pessoas muito mais gordas, obesas do que eu, tendo, tipo, vários filhos, né? E, né, tipo, é aquela pressão que vem até dos profissionais de saúde, das pessoas que deveriam te dar um apoio ali psicológico e físico, e são as pessoas que mais tentam te enfiar ali num padrão social, num lugar, numa cinta que você não quer caber, que você não cabe, que você não quer estar, que você não se sente confortável, tanto psicologicamente quanto fisicamente, emocionalmente, etc. Então, assim, a gente precisa pensar, sabe? O meu corpo gordo, ele te incomoda tanto a ponto de você vir aqui falar sobre saúde pra mim? Até porque você não tem nada a ver com a minha saúde, você não sabe como está a minha saúde. O meu corpo gordo, ele te incomoda tanto a ponto de você dizer que eu preciso de uma cirurgia bariátrica, o que pode custar a minha vida? Será que eu tenho mesmo que pagar o preço, que o preço seja minha vida, para estar no padrão social, para eu ter um corpo magro?
O corpo gordo, ele é mesmo sempre não saudável, e o corpo magro, ele é sempre muito saudável, a ponto de pessoas virem me atacar e dizer coisas que nem elas sabem, que nem elas compreendem, que nem elas sabem explicar o que elas estão falando ali, coisas que não, elas não têm voz para falar sobre aquele assunto, porque elas não passam, elas nunca sentiram na pele. São pessoas magras, esteticamente aceitas pela sociedade, sabe? Então, o nosso corpo, ele é livre, ele é livre. E o que eu quero deixar pra vocês eu tenho mesmo que colocar a minha vida em risco pra ter esse corpo saudável e magro? Você tem mesmo o direito de vir me atacar e dizer que eu preciso de uma dieta, que eu preciso procurar ajuda? Por que eu preciso procurar ajuda? Será que não é você que precisa de ajuda psicológica pra deixar de ser gordofóbico e escroto? Pra ser mais humano para com as outras pessoas? Será que você acha mesmo que eu escolhi ser uma pessoa gorda e passar por tudo isso? E passar por toda essa pressão estética e psicológica da sociedade, das pessoas? Até das pessoas que deveriam ajudar? Você acha mesmo que as pessoas gordas, elas escolheram estar nessa situação, estar nessa posição? Eu tenho certeza que não. Sabe? Então parem de idealizar o corpo gordo como um corpo doente, porque isso não existe, gente. O corpo gordo, ele não é sempre doente. O nosso corpo é livre, e o formato do meu corpo, ele não me impossibilita de nada, ele não me deixa incapaz de nada, ele não me faz diferente de você que tem um corpo magro. Eu tenho a mesma cor do sangue que você que tem um corpo magro, sabe? Eu tenho os mesmos direitos que você. Só os nossos corpos que são diferentes. E tá tudo bem ser diferente. Deus me livre de ser igual a todo mundo. Já pensou? A gente ser igual a essas pessoas escrotas aí? Deus me livre. E tá tudo bem, sabe? Vamos parar de patologizar o corpo das pessoas. Isso, gente, pode custar a vida das pessoas. Quantas pessoas já se mataram por se sentirem insuficientes e feias e não poderem viver em sociedade como um todo ali, sabe? Gente, vamos parar. É questão de saúde pública, sabe? E ninguém tá nem aí, sabe? Eu não tô aqui me vitimizando ou coisa do tipo. Eu tô aqui, gente, falando pra vocês colocarem na cabeça de vocês que um corpo gordo, ele não é doente. Não é todo corpo gordo que é doente, entende? Os meus exames estão em dias, eu não tenho nenhuma doença, além de hipertensão, que foi causada pela ansiedade, porque essa ansiedade foi causada pela pressão estética e social e por vários outros conjuntos de coisas, sabe? Gente, julgaram a pessoa por ela ser de tal forma, é opressor, sabe? É doentio. Isso não deveria existir. E o que eu queria deixar pra vocês hoje era isso, porque eu já quis muito, eu já tentei colocar a minha vida em risco, já tentei pagar o preço de uma vida, da minha vida, para ser uma pessoa magra, para eu simplesmente ser tratada como gente, né? Então é isso, gente, o que eu queria deixar pra vocês vamos cuidar da própria vida, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.